A 11 de junho de 2026, o Mundial da FIFA abriu no Estádio Azteca, na Cidade do México. 83 mil adeptos encheram a bancada. O barulho era impressionante. Shakira atuou. O estádio, que recebeu 2 finais do Mundial, em 1970 e em 1986, entregou exatamente aquilo que uma abertura de campeonato do mundo deve fazer sentir: grande, ruidosa, viva. E algures, a ver a partir de qualquer ecrã que conseguisse encontrar, estava um adepto senegalês chamado Djibril Gueye. Durante anos tinha planeado acompanhar a sua seleção neste torneio. Tinha visto o Senegal qualificar-se. Tinha permitido a si próprio imaginar-se lá, mesmo lá, num estádio, com a sua gente, a ver o seu país jogar. Mas Djibril não estava naquele estádio, nem sequer estava nos Estados Unidos. O país que recebe os jogos da fase de grupos da sua seleção tinha-lhe fechado legalmente as fronteiras. Djibril disse à Associated Press exatamente o que pensava. Se os Estados Unidos impedem a entrada de certos visitantes, afirmou, então o país não deveria aceitar organizar o Mundial. Essa frase, dita por um adepto comum de futebol, não por um dirigente federativo, não por um político, não por um analista, é o resumo mais honesto do que aconteceu a este torneio e abre uma história que merece ser contada por inteiro. Cada país nomeado, cada restrição explicada, cada consequência humana colocada claramente em cima da mesa. Vamos passar por tudo. Para compreender a escala do que aconteceu, é preciso começar pelas 2 proclamações que o criaram. A 4 de junho de 2025, a Proclamação Presidencial 10.843 entrou em vigor. Suspendeu todas as categorias normais de vistos para nacionais de 19 países. Depois, a 16 de dezembro de 2025, uma segunda proclamação alargou essa lista para um total de 39 países, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026, 5 meses e meio antes da cerimônia de abertura. O objetivo declarado era proteger a segurança dos Estados Unidos. O efeito combinado foi impedir que cerca de 1 em cada 5 nações da Terra pudesse obter o visto turístico normal necessário para assistir a jogos do Mundial em solo americano. 20% do mundo ficou fechado fora de um evento realizado em nome do mundo. Esta é a lista completa dos países afetados, com cada restrição claramente explicada. Os países sujeitos a proibições totais de viagem, ou seja, cujos nacionais não podem obter qualquer categoria de visto turístico para entrar nos Estados Unidos, são Afeganistão, Bielorrússia, Butão, Birmânia, Cuba, República Democrática do Congo, Eritreia, Haiti, Irão, Laos, Líbia, Coreia do Norte, Rússia, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Venezuela. São 19 países, todos sob restrição total. Os países acrescentados na expansão de dezembro, sujeitos a restrições parciais que incluem a suspensão dos vistos turísticos B1/B2 e requisitos adicionais de verificação, são Angola, Antígua e Barbuda, Burundi, Camarões, Chade, Costa do Marfim, República Democrática de Timor-Leste, Djibouti, Dominica, Guiné Equatorial, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Malaui, Mauritânia, Níger, Paquistão, Ruanda, Senegal, Tanzânia, Togo, Turquemenistão, Uganda e Iêmen. 39 países no total. Cada um deles é uma nação cujos cidadãos não podem assistir fácil ou legalmente a jogos do Mundial nos Estados Unidos. E esta é a consequência desportiva de tudo isto. Desses 39 países, 4 qualificaram-se para o Mundial de 2026. 4 nações cujos jogadores conquistaram o seu lugar por mérito, através de campanhas de qualificação, depois de anos de sacrifício e preparação, mas cujos adeptos não podem acompanhá-los até os estádios americanos. Haiti, Irão, Costa do Marfim, Senegal. Falemos de cada uma, porque cada história tem o seu próprio peso. Haiti, a história de qualificação mais extraordinária de todo este torneio. Um país no meio de uma crise humanitária, violência de gangues, deslocações em massa, colapso institucional, conseguiu ainda assim formar uma equipa de futebol e qualificar-se para o seu primeiro Mundial de sempre. O jogo de abertura é contra a Escócia em Boston a 14 de junho. Ruth C. Liheiro Jun,
vereadora municipal de Boston e de ascendência haitiana, apelou publicamente a que a proibição de viagem fosse suavizada para que os adeptos haitianos pudessem assistir. Observou que o embaixador do Haiti tinha pressionado por mudanças. Esses esforços não produziram nada. Os adeptos haitianos não estarão naquele estádio em Boston a 14 de junho. A sua equipa jogará. O seu povo verá através de ecrãs, do outro lado de uma fronteira que não se abre para eles, Irão. A história politicamente mais complicada de toda a preparação do torneio. Um país cuja participação esteve em dúvida real durante meses, tendo em conta o conflito em curso dos Estados Unidos e de Israel com o Irão, que dominou as manchetes no início de 2026. Raimo Shirdi, diretor de operações do Mundial da FIFA, foi questionado diretamente em março sobre se o torneio poderia ser adiado perante a dimensão da instabilidade global. A sua resposta: o evento é simplesmente demasiado grande para ser adiado. O presidente da Federação Iraniana foi impedido de entrar no aeroporto de Toronto quando tentava participar no Congresso da FIFA em Vancouver. A seleção está sediada em Tijuana, no México, e atravessa a fronteira apenas em dias de jogo. Os seus jogos têm o maior volume de bilhetes por vender de qualquer equipa na competição, cerca de 16 mil lugares por vender por partida, segundo relatos antes da abertura. E para as comunidades da diáspora iraniana já dentro dos Estados Unidos, pessoas que amam o futebol e amam o seu país, assistir aos jogos significou calcular se reunir-se publicamente numa cidade americana durante este torneio era realmente seguro. Esse cálculo manteve muitos em casa. Costa do Marfim, os campeões da Taça das Nações Africanas, uma das seleções mais entusiasmantes do futebol africano, colocada no grupo C ao lado do Brasil, de Marrocos e da Escócia. Os seus adeptos enfrentam restrições parciais, o que significa que alguns podem, em teoria, candidatar-se a vistos através de verificações adicionais, mas o processo é incerto, é caro e não oferece qualquer garantia de aprovação. Julien Kouadio, presidente do Grupo Nacional de Adeptos da Costa do Marfim, confirmou que adeptos residentes no país viram os vistos ser-lhes recusados de forma direta. Para a maioria dos adeptos marfinenses, a realidade prática não é diferente de uma proibição total. Os bilhetes para o seu jogo contra Curaçao no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, os mais baratos disponíveis acima dos $1.000, mostram ainda milhares de lugares por vender. Os números contam a mesma história que os adeptos já estão a viver. Senegal, o último Mundial de Sadio Mané, o atual vice-campeão da Taça das Nações Africanas. Uma seleção construída em torno de alguns dos jogadores mais talentosos do futebol africano. Fatou Diédhiou, presidente de um grupo feminino de adeptas senegalesas, falou a Al Jazeera antes do início do torneio. Queremos mesmo participar, disse ela, mas não sabemos como. Apenas esperamos porque o Mundial ainda não chegou. Talvez mudem de ideias. Não sabemos. Esperamos para ver. Continuam à espera. O torneio começou. Nada mudou. São 4 nações qualificadas, 4 federações de futebol que fizeram tudo o que a FIFA lhes pediu, que se qualificaram dentro de campo de forma justa e limpa, cujos jogadores estão lá, a representar os seus países com tudo o que têm, e cujos adeptos vêm a partir de qualquer sítio onde consigam encontrar um ecrã, excluídos do evento que este desporto afirma manter aberto a todos. Mas o problema de acesso não termina nessas 4 nações. Estende-se mais longe de formas que não foram totalmente cobertas. A República Democrática do Congo qualificou-se para o seu primeiro Mundial desde 1974. Os seus adeptos enfrentam uma proibição total de viagem. E em maio, um surto de ébola no Congo desencadeou ordens de restrição de viagem do CDC, que complicaram ainda mais a sua situação. Uma quarentena de 21 dias confirmada por vários países anfitriões. Os jogadores do Congo chegaram. Os seus adeptos não puderam segui-los. Mesmo para lá dos 39 países oficialmente banidos, há algo mais difícil de quantificar, mas igualmente real: o efeito dissuasor. Adeptos de países que não estão na lista de proibições ouviram as histórias, viram as imagens, leram sobre o árbitro somali impedido de entrar em Miami depois de 11 horas de interrogatório. Perceberam o clima mais amplo do que viajar atualmente para os Estados Unidos significa sob a administração em funções. Muitos deles também decidiram não ir. As reservas de voos europeus para cidades anfitriãs do Mundial
caíram 14% em comparação com as projeções. Os dados de ocupação hoteleira confirmam-no. As zonas vazias visíveis no estádio de Guadalajara no segundo jogo do torneio confirmam-no. A lista formal tem 39 países. A lista informal de pessoas que se sentiram indesejadas e simplesmente ficaram em casa é bastante maior. Nos dias anteriores à abertura, até 180 mil bilhetes do Mundial continuavam por vender na própria plataforma de revenda da FIFA, com preços a cair 20% face aos valores originais. O bilhete mais barato para a final disponível, no fim de maio, estava listado a 8.625 dólares. Um único lugar acessível para cadeira de rodas estava à venda por um mínimo de 10.350 dólares. E o último lugar disponível perto de uma bandeirola de canto num estádio, um jogo, estava listado a 690 mil dólares. Não são gralhas. Agora falemos de Omar Artan, porque a sua história é a expressão humana mais viva e recente de tudo o que esta crise de acesso representa, e porque traz um novo capítulo que importa profundamente. Artan chegou ao Aeroporto Internacional de Miami a 7 de junho. Tinha sido nomeado o melhor árbitro de África em 2025. Tinha arbitrado a final da Liga dos Campeões da CAF a 24 de maio. Tinha sido selecionado pela FIFA através de um processo de avaliação baseado no mérito ao longo de 3 anos. Teria sido o primeiro árbitro somali na história dos mundiais, um dos apenas 7 oficiais africanos escolhidos para todo o torneio. Foi detido e interrogado durante 11 horas no aeroporto de Miami e depois foi-lhe recusada a entrada. Regressou fazendo escala na Turquia. A explicação oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos: preocupações no processo de verificação. Um funcionário americano afirmou mais tarde que Artan tinha sido impedido de entrar devido a uma alegada associação com supostos membros de uma organização terrorista, uma alegação que Artan negou categoricamente. A resposta da FIFA? 5 palavras que deveriam seguir esta organização para onde quer que vá. Não estamos envolvidos nos processos de imigração do país anfitrião. Nem um protesto, nem uma objeção formal, nem uma palavra de pesar por um homem que passou toda a carreira a trabalhar para chegar a este momento. Não estamos envolvidos. Omar Artan regressou a Mogadíscio a 10 de junho. Foi recebido no aeroporto por uma multidão de apoiantes e responsáveis. Uma recepção de herói para um homem que não tinha feito nada de errado. Fez uma única declaração pública que atravessou tudo. Prometo que irei ao próximo Mundial. A Federação de Futebol da Somália emitiu uma declaração formal criticando a decisão dos Estados Unidos. O Ministério do Desporto da Somália confirmou que tinha estado em contato com vários organismos desportivos desde a exclusão de Artan para aumentar a consciencialização e pedir apoio. E então, na ausência da voz da FIFA, uma instituição diferente deu um passo em frente e falou. A UEFA interveio. A 11 de junho, horas antes da cerimônia de abertura no Azteca, a UEFA anunciou que tinha nomeado Omar Artan para arbitrar a Supertaça da UEFA de 2026 entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, a 12 de agosto em Salzburgo, na Áustria. A declaração do presidente da UEFA, Alexander Ceferin, foi direta e digna. Omar Artan, disse ele, é um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que se afirmou ao mais alto nível competitivo da Confederação Africana de Futebol. O futebol existe para ligar pessoas. A UEFA quer mostrar o seu respeito por Omar e pelas suas capacidades excepcionais de arbitragem, que lhe tinham valido uma nomeação tão prestigiada. O presidente da CAF, Patrice Motsepe, acrescentou que a nomeação original de Artan para o Mundial da FIFA era um reconhecimento da sua capacidade arbitral de nível mundial e do respeito internacional que conquistou. A sua nomeação para a Supertaça da UEFA, disse Motsepe, é um excelente exemplo de como o futebol reúne e une pessoas de África, da Europa e de todo o mundo. O Ministério do Desporto da Somália, reagindo à decisão da UEFA, afirmou que ela ajudou a defender os princípios de integridade e fair play no futebol. Leiam bem essa última frase. Integridade e fair play no futebol. O Ministério do Desporto da Somália a descrever a resposta da UEFA perante o silêncio mantido pela FIFA como uma defesa dos princípios que a própria FIFA coloca na sua missão oficial.
Esse contraste é a declaração institucional mais sonora sobre a governação deste torneio que alguém fez. A FIFA podia ter protestado formalmente contra a recusa de entrada. A FIFA podia ter apresentado uma objeção pública. A FIFA podia ter organizado a instalação de Artan no Canadá ou no México, 2 dos 3 países coanfitriões onde tal restrição de visto não se aplica. Quando a ESPN perguntou sobre essa possibilidade, fontes dentro da organização disseram que teria sido impraticável, porque os oficiais tinham de estar em Miami para reuniões informativas. Impraticável. A UEFA achou perfeitamente praticável entregar-lhe a final da Supertaça. A FIFA achou impraticável reservar-lhe um voo para Montreal. Isto importa porque a história de Artan e a proibição aplicada a 39 países não são 2 problemas separados, são expressões da mesma falha de fundo. O Mundial de 2026 foi atribuído através de um processo de candidatura que, pela primeira vez na história da FIFA, integrou critérios de direitos humanos diretamente no quadro de avaliação. As cidades anfitriãs fizeram compromissos públicos específicos. Atlanta prometeu salários dignos para todos os trabalhadores do torneio. Dallas prometeu medidas dedicadas de proteção contra o tráfico de seres humanos. Vancouver prometeu tolerância zero para discriminação de qualquer tipo. A Amnistia Internacional publicou a sua avaliação no dia da abertura. O veredicto não foi progresso, não foi cumprimento parcial. A palavra usada foi emergência. Uma emergência de direitos humanos no evento desportivo mais visto do mundo. O Council on Foreign Relations publicou a sua própria análise pouco antes do torneio e uma observação atravessa todos os comunicados oficiais que a FIFA ou a Federação de Futebol dos Estados Unidos emitiram neste ciclo. As atuais políticas de imigração dos Estados Unidos criaram uma situação em que nacionais de 39 países não podem assistir a um evento desportivo que o país acolhe em nome do futebol global. É essa a distância entre a linguagem e a realidade, entre os slogans e aquilo que Djibril Gueye está realmente a viver agora, entre aquilo que a FIFA diz defender e aquilo que Omar Artan encontrou no Aeroporto Internacional de Miami, porque isto é o que o registro realmente mostra, retiradas a cerimônia, os logótipos dos patrocinadores e a atuação de Shakira. A FIFA sabia das restrições de visto dos Estados Unidos muito antes de o torneio começar. Sabia em junho de 2025, quando a primeira proclamação foi assinada. Sabia com certeza em dezembro de 2025, quando a lista alargada entrou em vigor. Teve 5 meses e meio entre essa expansão e a cerimônia de abertura. 5 meses e meio para objetar formalmente, negociar exceções, usar a influência que vem com a organização do evento desportivo comercialmente mais valioso do planeta. A FIFA gerou uma estimativa de 11 mil milhões de dólares em receitas no ciclo do Mundial de 2022. A edição de 2026 está projetada para ser a mais bem-sucedida comercialmente na história da organização. Infantino citou uma procura de bilhetes 10 vezes superior como prova da escala do torneio. Não é uma organização pequena com influência limitada. E escolheu, a cada passo, não dizer nada. Nenhum protesto formal contra as proibições de vistos para adeptos. Nenhuma declaração pública para os grupos de adeptos senegaleses que passaram meses a tentar perceber se sequer poderiam candidatar-se. Nenhuma palavra para Fatou Diédhiou quando disse a Al Jazeera que estava simplesmente à espera e com esperança. Nenhum comentário para Djibril Gueye quando falou à Associated Press. E quando um homem que a própria FIFA selecionou através de um processo de mérito de 3 anos foi detido durante 11 horas num aeroporto americano e enviado para casa, a declaração pública da FIFA resumiu-se a 5 palavras. Não estamos envolvidos. A UEFA envolveu-se o suficiente para lhe dar uma supertaça em 6 semanas. Há uma dimensão disto que não recebe atenção suficiente. Aquilo que o acordo com os jogadores das 4 nações banidas diz, na verdade, sobre tudo o resto. A FIFA e a administração Trump chegaram a um acordo para que jogadores do Haiti, do Irão, da Costa do Marfim e do Senegal, além de elementos das equipas técnicas e familiares diretos, recebessem autorização de entrada para competir. Os jogadores estão lá. A seleção do Irão está sediada em Tijuana, no México. Cruza a fronteira em dias de jogo ao abrigo de um acordo específico e depois volta a cruzá-la no sentido contrário.
compete num torneio organizado por um país ativamente envolvido num conflito militar com a sua nação. Os seus adeptos não estão nas bancadas. Os seus jogos têm mais lugares por vender do que os de qualquer outra equipa na competição. O torneio é demasiado grande para ser adiado, demasiado grande para ser reestruturado, demasiado grande para uma objeção formal a uma proibição de vistos que cobre 1/5 do planeta. Mas os jogadores são bem-vindos desde que voltem a atravessar a fronteira quando o jogo acabar. Venham jogar, voltem para casa. Os vossos adeptos verão de onde conseguirem encontrar sinal. O Mundial de 2026 é, por quase todas as medidas comerciais, um sucesso recorde. As receitas de bilheteira a estes preços serão extraordinárias. Os direitos de transmissão estão a gerar números sem precedentes. A expansão para 48 equipas significa mais jogos, mais mercados, mais conteúdo, mais dinheiro. Mas sucesso comercial e sucesso moral não são a mesma coisa. É possível ter o maior mundial de sempre por todos os indicadores de receita e audiência, e ainda assim ter um árbitro somali detido durante 11 horas num aeroporto e impedido de entrar na fronteira. Esses dois factos existem ao mesmo tempo. É exatamente aí que estamos. O Haiti qualificou-se para o seu primeiro mundial no meio de uma catástrofe humanitária. Isso não é apenas uma história de futebol. É uma história sobre aquilo que os seres humanos conseguem construir quando tudo à sua volta está a desabar. Merece ser testemunhada das bancadas pelo povo a quem pertence. O Senegal está lá, a Costa do Marfim está lá, o Irão está lá. Os jogadores compareceram. Os adeptos não puderam segui-los. Essa é a história do Mundial de 2026 que sobreviverá ao resultado da final, ao vencedor da bota de ouro e a qualquer recorde que Infantino anuncie na cerimônia de encerramento. E Omar Artan estará em Salzburgo em agosto. Entrará num relvado perante um estádio aberto ao mundo. Fará o trabalho para o qual a FIFA o certificou, o trabalho que a UEFA reconheceu que valia a pena proteger. Ele disse que estará no próximo Mundial. Chegará lá nos seus próprios termos.